Um animal pré-histórico com 4 asas que está entre os dinossauros não avianos mais abundantes em seu ecossistema é representado por mais fósseis do que qualquer outro dromaeossaurídeo, com possivelmente mais de 300 espécimes fósseis representados em várias coleções de museus. Estou falando do Microraptor. Quando se trata de dinossauros, a imaginação muitas vezes se limita a gigantes como o Tiranossauro Rex ou a predadores ágeis como o Velociraptor, mas às vezes a evolução apresenta criaturas que desafiam toda a lógica, como o Microraptor. Este pequeno dinossauro, completo com um par extra de asas, convida-nos a repensar ideias sobre evolução e funcionalidade no mundo natural. Há cerca de 125 milhões de anos, durante o período Cretáceo, a Terra viu o surgimento de uma espécie incomum de dinossauro, o Microraptor. Ao contrário de outros membros da família dos dromeossaurídeos, este dinossauro não tinha 2, mas 4 asas. Apesar da abundância de fósseis encontrados, o Microraptor continua a ser um enigma científico. Este dinossauro do tamanho de um corvo, que coexistiu com outros gigantes da era Mesozoica, questiona os pesquisadores sobre sua capacidade de voar e de predação. O nome Microraptor, que significa pequeno ladrão, é em si enganoso. Não é tanto um indicador de suas habilidades como predador, mas mais uma questão de etimologia, diz o Dr. David Honey, da Universidade Queen Mary de Londres. Na verdade, parece que este nome está mais ligado ao seu pequeno tamanho em comparação com outros dromeossaurídeos como o Velociraptor. Além disso, é interessante notar que muitos dromeossaurídeos têm nomes que terminam em raptor, embora suas habilidades de caça variem muito. O Microraptor, apesar de seu tamanho relativamente pequeno, se destaca por sua versatilidade alimentar. O exame de fósseis de microraptores revelou detalhes fascinantes, incluindo sua dieta. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a de um microraptor com um pequeno mamífero do tamanho de um camundongo em sua caixa torácica. Segundo o Dr. Honey, esses dados parecem indicar que o Microraptor era um generalista em termos de presas. Estava longe de ser especializado, era um pouco como uma raposa urbana, comendo de tudo, desde pequenos mamíferos a peixes e até pássaros, diz Honey. Ao contrário de um predador especializado, o Microraptor se adapta a uma variedade de presas, lembrando as raposas urbanas que se alimentam de qualquer coisa ao seu alcance. Além disso, certos espécimes fósseis de microraptores permitiram reconstruir sua aparência com uma precisão surpreendente. Os detalhes das penas revelam a sua adaptação ao voo e o seu provável papel como planador no seu ambiente pré-histórico. Talvez a característica mais intrigante do Microraptor sejam as suas 4 asas. Durante muito tempo, os pesquisadores imaginaram que essa configuração permitia que ele voasse como um biplano. Esta teoria, no entanto, foi minada por considerações anatômicas. A estrutura do quadril do Microraptor não está adaptada a esse modo de voo. Diz o doutor segundo outra hipótese, mais recente e apoiada por pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia, as asas dianteiras seriam utilizadas para sustentação e as asas traseiras para a direção. Isto permitiria uma maior agilidade em ambientes florestais, embora esta configuração também apresente os seus próprios desafios, particularmente em torno da eficiência energética. É um compromisso. Você não pode ter uma asa perfeitamente adequada para voar, agarrar e andar ao mesmo tempo, conclui Honey. O Microraptor continua sendo uma das criaturas mais enigmáticas da era dos dinossauros, colocando muitas questões sem respostas claras. A sua própria existência põe em causa a compreensão da evolução como um processo sempre óptimo. Por vezes, a evolução pode resultar em formas surpreendentes que, apesar da sua aparência bizarra, encontraram uma forma de se adaptarem ao ecossistema do seu tempo. Além disso, como os pássaros sobreviveram ao asteroide que matou os dinossauros?
O Microraptor media em torno de 30 centímetros de altura, 50 a 70 centímetros de comprimento e pesava de 1 a 4 quilogramas, sendo um dos menores dinossauros que já viveram na Terra. O Microraptor viveu na Ásia e seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na China no ano 2000 por Xuxing Zhonghezhou e Xiaolin Wang. A espécie tipo é denominada Microraptor zhaoianus. Além de seu tamanho extremamente pequeno, o Microraptor estava entre os primeiros dinossauros não avianos descobertos com as impressões de penas e asas. 7 espécimes de Microraptor zhaoianus foram descritos em detalhes, dos quais a maioria das impressões de penas são conhecidas. Como Archaeopteryx, fósseis bem preservados de Microraptor fornecem evidências importantes sobre a relação evolutiva entre pássaros e dinossauros anteriores. Microraptor tinha longas penas que formavam superfícies aerodinâmicas nos braços e cauda, mas também nas pernas. Isso levou o paleontólogo Xuxing, em 2003, a descrever o primeiro espécime a preservar essa característica como um dinossauro de 4 asas, e a especular que ele pode ter planado usando todos os 4 membros para se levantar. Incomum mesmo entre os primeiros pássaros e dinossauros emplumados, o Microraptor é um dos poucos precursores de pássaros conhecidos a ostentar penas de voo longo nas pernas e nas asas.